tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de junho de 2012, sábado. O verbete é de número 2314. Ele tem 6 páginas, 50 elogios e 17 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é transposição precipitada. A especialidade é falaciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe aí é o veterano professor Alexandre, que está aí muito bem assessorado. Definição. A transposição precipitada é o ato ou efeito de utilizar às pressas e irrefletidamente determinado construto teórico ou prático em contexto distinto do originário, considerando apenas a similitude formal ou isomorfismo, gerando distorções de conteúdo ou falácias. A ausência de interpensenidade. O holopensene da irreflexão. A falácia de falsa analogia. A falácia decorrente da abstração indevida do contexto. A falácia resultante de descontextualização. A impostura intelectual. A abstração do inconveniente ao egão. A busca de evolução ainda sem identificar o perfil pessoal multiexistencial. A dificuldade em respeitar limites, sejam pessoais ou dos outros. Eu li apenas aqui 4 linhas. Tem muito mais de 20 linhas a fatologia. As rotinas inúteis enraizadas na paragenética. As fissuras psicossomáticas multiexistenciais. A ausência de assimilação simpática das energias. A inspiração dos guias extrafísicos amauróticos. O predomínio dos chakras inferiores na manifestação consciencial. O planejamento da transposição correta do curso intermissivo pré-ressomático à existência intrafísica. Agora, nós temos na argumentologia o tópico das técnicas, com 41 contrapontos visando a profilaxia das transposições precipitadas, utilizando a técnica do ainda não é, mediante distinções sutis entre o apenas bom e o ideal. Eu já escrevi alguma coisa sobre o ainda é, fiz até artigo sobre isso, você viu, né? Agora, tem aí o tópico sobre a exclusão. São 9 distinções categóricas por exclusão de elementos patológicos ou anticosmoéticos, observando a profilaxia das transposições precipitadas. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Análise tendenciosa, egocentrismo ansioso, erro crônico, impaciência disfuncional e síndrome da pressa. Frase enfática. Se a evolução exige o traslado para níveis, momentos e contextos sempre mais avançados, então é inevitável autovalorizar as ou ortotransposições teóricas, práticas e multidimensionais. Quais transposições são necessárias no atual momento evolutivo vivenciado por você? Já pensou em medidas profiláticas para evitar as transposições precipitadas? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 9 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Conteúdo, critério, conceito, equívoco e interpretação. Distorção, generalização, pressuposição e reflexão e intenção. Descontextualização, simplismo, ansiosismo, assodamento e autodiscernimento. Tendenciosidade, superficialidade, falaciologia, autoenganologia e errologia. Agora, o verbete aí do dicionário, neocomunicologia, o argumento é omnicomunicológico. Ele bate perfeitamente hoje, houve uma sincronicidade aí da situação. Agora, eu estava falando aqui com o professor Alexandre, que hoje tem várias
processo aí mostrando a sincronicidade. É um problema para você. A datação de hoje ela é aritmética. 2 vezes 6 igual a 12. Quando a datação é assim, quase sempre tem algum processo, às vezes, que pode acontecer. Outra coisa, o povo hoje aqui, nós já fizemos 2 reuniões aqui de manhã, né? Então eu estava olhando na hora do almoço, a turma está mais agitada. Então o que seria bom era ver se tem alguma tempestade magnética aí fora. Eu não sei, eu não cheguei a examinar. Agora, outra coisa também aqui, eu chamo a atenção aí para o verbete do dicionário sobre o enunciado. Isso aí não fui eu que criei, não. Isso aí é da voz popular, isso está até dicionarizado. Essas 12 pequenas sentenças anedóticas. Mas aí a pessoa tem que ler, né? Olha bem lá, né? Quem tem olho gordo usa colírio diet. No Havaí, todas as sandálias são havaianas. Tá certo? Agora, a pressa é inimiga da refeição. Quem planta maconha, planta cana. Ser canhoto é fácil, difícil é ser direito. Por aí vai. Isso é da sabedoria popular. Vocês não podem falar nada, porque tudo é trocadilho em cima do lance. Agora aqui, o processo do questionamento. Tenho olhos sampaco e não tem sido bem sucedida em pesquisa sobre o tema na internet. A explicação é repetida quanto à condição negativa do ponto de vista físico e mental, com abordagem vinda também da macrobiótica. No curso feito com o professor Mário Oliveira sobre EV aqui em Salvador, ele falou que tem clarividência, embora até o momento isso não tenha sido evidenciado. Qual a relação entre os olhos sampaco e clarividência? Qual o significado dessa condição? Não, existe gente sampaco que tem clarividência sim, que tem o frontochakra desenvolvido. De modo que isso ocorre sim. Além da macrobiótica, vamos dizer, outras coisas que tem por aí do ponto de vista orientalista e do ponto de vista japonês. O sampaco, às vezes, tem gente com clarividência sim. Mas isso é preciso estudar. Li um artigo que mostrou os efeitos dos raios UV na pele de um caminhoneiro que exerceu sua profissão durante 25 anos. E realmente a proteção contra os raios UV não me parece tão exagerada agora. Bidu, hein? Descobriu, hein? Eu estou vendo isso há vários anos. Onde o senhor encomenda suas roupas anti-UV? Eu encomendo pela internet. Agora, você procura na internet a palavra Colibar. C-O-L-I-B-A-R. Colibar. Isso aí vai te dar uma ideia. Colibar, que é a melhor empresa, sabe, chinesa, que tem um americano no meio, que funciona isso. Por exemplo, essa minha camisa aqui é a mais evoluída delas todas, até hoje que eu já vi. Ela é uma verdadeira seda, parece que você não está vestindo nada. A outra é muito pesada, eu tenho dos 2 tipos. Essa é a última que apareceu. O preço é o mesmo. Cada camisa dessa custa $69. Entende? Isso sempre foi assim, há muitos anos que é $69. Eles não mudaram o preço, não. Agora, porque esse material custa ser feito mesmo. Isso aqui é o material dos astronautas, tem uns troços lá que eles usam. E realmente é impressionante, veda mesmo. Corta o processo. Agora, ó, eu uso isso no chapéu, no guarda-chuva, aqui, entende? Outra coisa, isso aqui tem ventilação, né? Você sabe que tem lugar. Agora, essa camisa é um pouco diferente da outra. A outra é pesada e mais aberta. Essa aqui é fechada, é mais leve e não é tão aberta igual a outra, é menos aberta. Agora, de modo que você olha, então, pela internet, Colibar. Você vai ter uma ideia. Tenho tido vários sinais, sincronicidades e percepções que sinalizam o caminho profissional a ser seguido em uma direção não pensada antes. Por outro lado, o receio e a insegurança têm impedido a tomada de decisão. O que podemos estar fazendo para trabalhar esses paradoxos? Na dúvida, você se abstém, não faz nada. Procure estudar mais o assunto. Agora, ao verbetógrafo. Nietzsche escreveu que a maioria das mentiras são contadas para nós mesmos, auto-enganos.
Os que contamos para os outros é que são exceção, as que contamos para os outros. Como evitar, no nosso dia a dia, a falácia de falsa analogia, evitando cair em mataburros linguísticos? Olha, a falácia de falsa analogia, o meu foco aqui é pela questão da precipitação. Né? A pessoa que tem um desejo, diria, muito grande de transmitir alguma informação ou de passar adiante determinado assunto e ela acaba não observando bem o contexto, né, destino desse assunto, seja uma pessoa, um grupo ou a situação. Então, a maneira de fazer profilaxia a isso, eu diria que são duas básicas. Né? Uma é prestar atenção nos ansiosismos pessoais. A pessoa ficar lúcida para quando ela está se sentindo ansiosa, inquieta, né? Ver por que ela está assim, né? E tentar baixar a bola, né? Como se diz. E o segundo ponto, eu acho, de profilaxia, é se assegurar de que você entende bem para quem você está querendo, a quem você quer assistir, qual o contexto, é que você tem conhecimento, né, do contexto destinatário da sua informação. Eu diria essas duas. No estudo da para-história que fazemos do PAI, Programa de Aceleração da Erudição da Reaprendência, de que modo evitar a falácia resultante da descontextualização dos períodos estudados? Olha, eu já participei bastante dos cursos lá da Reaprendência como professor, né, no PAI, e lá não vejo isso acontecer não, assim, né? Justamente o objetivo do PAI é oferecer essa contextualização mais aprofundada para o aluno começar a fazer essas relações, nessa rede de relações. Ele fica erudito mais cedo. Exato. Essa é a erudição. Então lá você pode ir, vai fundo que lá você vai fazer boas relações, né? Boas associações de ideias. Professor, sobre o DAC, foi sincronicidade a escolha do verbete hoje com o seu verbete, o verbete neocomunicologia, ambos relativos às falhas e falácias comunicativas? Olha, não houve sincronicidade nenhuma da nossa parte, isso não foi feito de propósito. Então, veja, foram as circunstâncias que trouxeram isso. Geralmente, os verbetes são escolhidos através de uma eleição, os da enciclopédia. E os outros nós temos uma listagem que é feita todo dia, aquilo vem assim um mês, já está marcado. Então, não tem jeito de entrosar uma coisa com outra. Quando entrosa é porque deu certo. Agora, como nós estamos estudando tudo é conscienciologia, às vezes tem que ficar tudo certinho mesmo, né? Está certo. Às vezes tem que coincidir. Agora, hoje é como eu estava falando. Pode ser que tenha até tempestade magnética por aí, que está influindo no povo. Que a turma estava mais agitada na hora do almoço. Entende? E tem a datação que eu falei. Presta atenção nisso. 2, que é o dia 2 de junho. Junho é 6. 2 vezes 6 igual a 12, 2012. Então, essa datação aritmética, às vezes, indica algum processo de sinergia. Tudo é possível. Em matéria de número, essas coisas ocorrem. Sincronicidade é uma das coisas mais complexas que tem. Eu já encontrei alguns amigos meus que são judeus, que estudaram também Cabala do jeito que eu estudei. Mas eles, na sincronicidade também, eles boiam. Assim, é muito difícil da gente saber. Muito teoricão, né? O negócio é assim, ó, aqui, ó, é o vasto universo. A gente nunca sabe como é que é. As inter-relações que tem. Calcular com base em teologia é coisa teoricona, né? Por isso que é que nós temos aí uma das sessões, é sinergismologia. Ali é o processo da sincronicidade. Sinergia. Gente, eu entrego então ao professor Alexandre Zaslavski a vocês. Letra B. Fatologia, a terceira linha, a página 16, né? A busca da evolução ainda sem identificar o perfil pessoal, multiexistencial, certo. E a dificuldade em respeitar limites, seja pessoais ou dos outros. Amplia, no seu ponto de vista, como que poderemos melhorar isso daí? Certo. Bom, o primeiro item é a questão da identificação do perfil pessoal multiexistencial, né? No momento que a pessoa ela consegue formar uma hipótese assim lógica, coerente para ela
certo histórico dela, né, o perfil, quer dizer, a linha mestra que ela tem trilhado, digamos, né, nas vidas dela, ela se torna mais assertiva, né, nas coisas que ela vai fazer. Então, ela já vai entender que o próprio processo dela já vai atrair, né, as pessoas afins, as situações afins, e isso já vai abrir muito maior informações, quer dizer, amplia as informações, de modo que ela vai ter menos probabilidade de fazer transposição precipitada. Quer dizer, ela já vai ter uma boa noção de quem é que está ali, né? Qual que é o contexto destinatário da assistência dela. Então, isso aí vai ajudar bastante. O perfil pessoal existencial, no caso, será que a pessoa é mais o quê? Da religião? Será que ela tem mais ênfase na questão da matéria, por exemplo, de engenharia, processos físicos, processos parapsíquicos? Isso aqui é o perfil pessoal multiexistencial, quer dizer, fazer uma noção na sua paragenética. Você é o quê? Né? A sua paragenética é de quê? Se você pudesse ver, né, digamos, seria que tipo de personalidade, qual o perfil? Bom, em relação ao segundo item, a dificuldade em respeitar limites, sejam pessoais ou dos outros. Então, isso pode ter diversas causas, né? Quer dizer, o processo da precipitação, esse ímpeto, digamos, essa aceleração íntima, geralmente emocional, né? Que leva a pessoa a não ter a paciência de ficar diante de um limite que se impõe. Por exemplo, às vezes você quer assistir outra pessoa de qualquer jeito, quer dizer, você quer passar uma informação para ela. Só que tudo indica que não é o momento. Não é o momento, a pessoa não está preparada, não tem ambiente energético. Assim, os indícios é de que não deve fazer. Mesmo assim, a pessoa quer transmitir aquela informação e transmite, né? E dá errado. Então, essa coisa assim, eu admito que há um limite. A pessoa admitir, olha, isso é um limite e pronto. Quer dizer, eu vou ter que ficar por aqui mesmo, né, e acabou. Isso é um processo, às vezes, desafiante, né, da gente fazer. Né, assim, o limite próprio, o limite dos outros, né, o limite é uma coisa que, às vezes, é chata, digamos, né, da gente admitir que tem. Nada. Alexandre, aqui no ar, você poderia, ali na página 20, no conteúdo, explicar um pouco mais a transposição precipitada preserva a forma e modifica o conteúdo, enquanto a correta, em geral, modifica a forma para preservar o conteúdo. Certo. Bom, essa frase, né, eu diria que ela é uma síntese do verbete. Né? De certa forma, é a ideia-chave do verbete. Então, o problema é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma, vou dar um exemplo. Todos nós aqui trabalhamos, né, temos nossa profissão, enfim, quem não está aposentado e tal, quer dizer, a pessoa trabalha, tem uma profissão. Como que o proexista vai fazer para atuar na sua profissão de acordo com a sua proex, vamos dizer? Ou ainda, cosmoeticamente, quer dizer, como que eu aplico a conscienciologia no meu contexto de trabalho? Eu preciso fazer uma transposição. Por quê? O contexto de trabalho, ele é na SOCIM, e a SOCIM, ela não admite, né, as ideias da conscienciologia, e, enfim, não é um consenso. Então, como que eu faço? Então, eu preciso dar um jeito de aproximar aquilo que é da minha proex, quer dizer, aquilo que é o valor consciencial para mim, aquilo que é meta, né, diretriz, princípio, daquela realidade em que eu atuo. Mas essa aproximação, ela tem que fazer, vamos dizer, ela tem que ser eficiente. Não adianta eu só fazer uma aproximação com as palavras. Então, por exemplo, né, aprofundando o exemplo, a pessoa, por exemplo, vai achar que onde tem uma palavra parecido com aquilo que a conscienciologia fala, é uma aproximação. Às vezes não é, às vezes é o contrário. Eu coloquei o exemplo aqui, energia, né, na exemplologia. Energia. Então, a energia da física é uma coisa, a energia da conscienciologia é outra coisa. Não dá, pode ser que um dia se encontre, mas hoje não é, são coisas muito diferentes. Eu estou pensando aqui na questão que você comentou, preservar a forma, por exemplo, proex profissão, né? Sim. Então, modifica a forma para preservar o conteúdo. Então, eu como professor, né, como que eu faço para botar em prática minha proex dando aula na SOCIM? Então, obviamente, eu não vou falar de conscienciologia para os meus alunos, porque a minha disciplina não é conscienciologia, minha disciplina, no meu caso, é filosofia.
Então, como é que eu faço? Quer dizer, eu viso certos objetivos que a docência tem em comum com a conscienciologia. Então, meu objetivo é desenvolver o mental soma dos alunos, se eu puder, né? Quer dizer, eu vou fazer uma aproximação em termos de objetivos, não em termos de palavras. Por exemplo, eu não vou necessariamente ensinar um assunto que é parecido com a conscienciologia. Isso seria preservar a forma e perder o conteúdo. Não. Para eu manter o conteúdo, às vezes eu preciso fazer com formas diferentes. Por exemplo, ainda na docência, eu posso, sei lá, por que não? Autoexemplificar. Fazer uma pesquisa sobre religiões, por exemplo. Por que não? Quer dizer, parece que eu estudo conscienciologia, sou um crítico dos dogmas, né, a questão da descrenciologia, então, se eu fizer uma pesquisa sobre religiões, eu vou estar incentivando. Nada a ver. Quer dizer, se no momento que a gente faz uma pesquisa sobre religiões, eventualmente numa disciplina da escola ou da faculdade, os alunos estão ampliando a cosmovisão deles a respeito daquilo que existe. Quer dizer, eles estão aumentando a erudição deles e vendo que fora do mundo deles existem outras coisas. Então eu não preciso falar de consciência necessariamente, ou defender a descrenciologia assim descaradamente, digamos, diante dos alunos, para eu promover a descrenciologia, a cosmovisiologia e o desenvolvimento do mental soma. Às vezes, se eu jogar o princípio da descrença numa aula convencional, o efeito vai ser exatamente o contrário. Os alunos vão se fechar totalmente e vão me estigmatizar negativamente. Quer dizer, ao invés de estar assistindo eles, de estar educando meus alunos, eu vou estar cortando o meu canal de comunicação com eles. Né? Então, quer dizer, às vezes eu falar de crença e debater crença, religião, vai ser o jeito de criar um caminho possível para a descrenciologia, paradoxalmente. Entende, Adélio? Ok, obrigado. Alexandre, teve algum fato que levou você a pesquisar esse assunto, algum fato específico, algum ponto de partida? Vários fatos. Inclusive eu coloquei aqui na exemplologia, o segundo exemplo na exemplologia seria a max-transposição precipitada. A identificação entre a autopredisposição a tares e a predisposição do círculo pessoal de relações a tares. Eu acho que nesse contexto, né, da pessoa, vamos dizer, do intermissivista, né, que se descobre, digamos, né, intermissivista, e tem vontade de sair à cata da sua turma, né, e ao mesmo tempo de transmitir essas informações para os seus afetos, né, enfim, para o seu círculo. E eu acho que todos nós já caímos nesse mataburro, eu acho, né, no sentido de forçar certas barras, né, de querer ensinar conscienciologia para os familiares, às vezes que não tem nada a ver. Ou ainda a pessoa quer levar para sua profissão, por exemplo, a conscienciologia de uma forma exagerada, sabe? Que não tem ambiente. Por exemplo, querendo um aluno na faculdade, por exemplo, o aluno é voluntário da conscienciologia. Então ele vai lá e começa a fazer uma série de objeções para os professores, com base na conscienciologia, e aquilo cria um problemão para o professor, para os alunos, para todo mundo. Então, é exemplo de transposição precipitada. Quer dizer, a pessoa não teve uma inteligência contextual para ver como ela poderia levar aquela informação. Né? São vários os casos que eu já observei, tanto né, profissionalmente, ou até de casos na CCCI que a gente vê, né, de pessoas que caem nisso. Até no início aqui em Foz, né, da ampliação da Cognópolis, teve muitos problemas nesse sentido. Então, a minha intenção com esse verbete é, assim, se possível, esclarecer, né, o ponto que se sustenta esses erros. E, ao mesmo tempo, ajudar a pessoa, de fato, a transmitir a informação que ela quer. Não é desistir também de fazer as coisas, mas, assim, ter mais assertividade. Saber fazer. Né? Saber fazer, claro. Agora, assim, de um ponto de vista de maturidade, por exemplo, fazer uma transposição ou uma associação do que você já faz, por exemplo, a sua área, filosofia, para transpor para uma holofilosofia. Quer dizer, partir disso para uma coisa muito maior. Desafio. Como que é isso? O que você pensa sobre isso? Porque eu acho que aí é o outro lado, Olha, né? É uma transposição caso, positiva de associação, de sinergismo. Sim. Essa é a transposição correta. Né? Até eu chamei a atenção para isso na frase enfática, desse processo que você está apontando. A frase enfática diz o seguinte: se a evolução exige o translado para níveis, momentos e contextos sempre mais avançados, então
é inevitável autovalorizar as ortotransposições teóricas, práticas e multidimensionais. Qual que é o problema da transposição? O problema é o seguinte, quer dizer, como é que você leva uma coisa de um lado, vamos dizer, de uma linha para o outro, e um lado não tem nada a ver com o outro, é muito diferente, sabe? Por exemplo, como é que você vai assistir uma pessoa extremamente religiosa, vamos pensar assim, a pessoa não está nem um pouco querendo saber de conscienciologia, só para dar um exemplo, mas é possível, né? Então assim, você me perguntou da questão da filosofia para a holofilosofia. Por um lado, né, meu trabalho de desconstrução daquele ego filosófico teoricão, né, o que eu falei da consciência platônica, né, no outro verbete que eu apresentei. Por outro lado, quais os trafores que um filósofo desenvolve ao longo das suas vidas que são úteis, mesmo ele sendo intermissivista? Quer dizer, ou ainda, quer dizer, que trafores pode levar um filósofo a chegar ao curso intermissivo? Se ele chegou ao curso intermissivo, ainda na caverna do Platão. Com certeza é o trafore para ele sair da caverna, né? Chegou uma hora, talvez é aquele processo da saturação, né? Quer dizer, o cara desenvolveu tal coisa a tal ponto dele ver assim, mas peraí, só um pouquinho. Isso que eu quero fazer, eu não vou conseguir fazer com a filosofia. Quer dizer, quando eu virei filósofo, eu tinha um objetivo X. O cara, vai, mas peraí, eu não cheguei nesse objetivo e não vou chegar. Para eu chegar nesse objetivo, eu vou ter que mudar tudo. Vou ter que mudar de ego, vou ter que mudar de tudo. Para eu poder chegar nesse objetivo. Por exemplo, a educação da humanidade, o próprio esclarecimento. Lá no início é o que os filósofos queriam. Só que você não vai... O filósofo, ele quer isso, mas o que ele faz é o contrário. Como é que ele se fecha e, ao mesmo tempo, ele quer amor ao saber, mas fechado? Não tem lógica. Incoerente. Tenho 20 anos e, desde a infância, tenho grande sensibilidade no umbigo. Tenho menos agora. E grande pavor quanto ao toque de outras pessoas na região. Na infância, encontrava dificuldade até para efetuar a higiene do local. Não tem desenvolvimento parapsíquico, mas me parece claro que está diretamente relacionado a esse chaco umbilical. Como devo proceder para superar isso e remover o bloqueio para então desenvolver o parapsiquismo? A primeira coisa seria bom você estudar bastante o EV e pensar também na sua sexualidade. A maioria dos elementos componentes da humanidade tem esse chaco umbilical, vamos dizer, totalmente fechadão, entende? Como se tivesse intoxicado. De modo que, para desenvolver isso, se vê o processo da afetividade e da sexualidade da pessoa. Agora, não tem outro jeito. A maioria do povo tem isso bloqueado. Pensa bem. Agora aqui, ao verbetório. Poderia comentar em Paradoxologia, página 18, segunda linha, o paradoxo do assistente ansioso em assistir. Pois é uma das situações que leva à transposição precipitada. Quer dizer, isso pode ter várias causas. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, pode ter caído em si e perceber quanto ela tem necessidade de assistir os outros, quer dizer, quanto ela precisa assistir para ela poder melhorar. E às vezes cria um ansiosismo e a pessoa cai numa espécie de um missionarismo, digamos, né, um missionato religioso, digamos, né? Então, ela vai ter essa probabilidade de fazer as transposições, né? Então, o assistente ansioso é um paradoxo em si, né? Porque se ele é assistente, ele está predisposto a assistir. Agora, como que ele vai assistir se ele está ansioso, digamos? Quer dizer, o ideal é quanto mais tranquilo ele estiver, assim, mais calmo, melhor ele vai assistir, até para ele poder fazer melhor acoplamento com os amparadores, né? Tentar ficar tranquilo, pensando no trabalho que ele tem que fazer. Eu vou aproveitar que tem uma médica aqui, que esse próximo aqui, eu acho que diz mais respeito, é a cara dela, para mostrar. De que modo a mulher deve proceder para se permitir grandes alterações de humor durante a TPM? Você sabe, posso nada falar? melhor do que uma médica falar isso. Né? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que TPM é algo que pode ser totalmente superado e bem encarado, e a pessoa superar isso, se ela começar a aceitar um pouco mais o próprio corpo.
Então, como é que é isso? A gente vê hoje em dia que existe até umas campanhas, né? Nós vamos cortar a menstruação, não serve para nada, a mulher, né, fica alterada, e vamos cortar isso farmacologicamente ou mediante implantação de mecanismos, né, com hormônio e tal, para poder a pessoa não sofrer com isso. Só que aí a pessoa, ao invés de tentar se adaptar a essas alterações dos ciclos que fazem parte da fisiologia do corpo da mulher, elas fazem um bloqueio químico, que em certos casos, na minha opinião, eu não acho que ajudam e não vão à raiz do problema, que é uma aceitação maior desse corpo que está vivendo, que a pessoa está vivenciando. Então, eu acho que se ela começar a acalmar um pouco e sentir um pouco mais como é que funciona esse fluxo fisiológico dos hormônios, e também tirar um pouco o foco do corpo, começar a colocar o foco em outros assuntos, em um ponto de vista mais intelectual, de racionalidade, isso pode ser completamente superado. Eu vou dizer, eu nunca tive isso, TPM. Nunca senti isso, não sei o que é isso. Agora, eu não tenho nenhum conflito com o corpo, com o processo de menstruação, aceito, acho é uma coisa interessante você ver toda a mudança do corpo, e acho que se a pessoa aceitar isso bem e tiver outros megafocos, né, outro foco, ela supera e ela vai em frente com isso. É a minha opinião. Olha, é bom a gente clarear que ela é uma mulata baiana, médica. Em cima do lance, fora de série, ela sempre foi aqui. Muito viva. Professor, podia falar em cima, a Tânia aqui em cima. Como Podia é que é? falar sobre isso que a Sirlene acabou de falar, da TPM? O que tem? Pois é. Eu estou de pleno acordo. Pois é, mas aí podia também pesquisar. Eu não tenho a TPM, mas as Pois coisas que eu é, já tratei podia das pesquisar outras com as mulheres. mulheres de mais idade. Sim. Eu vou fazer 65. Agora, eu também nunca tive TPM. Pois é. Sei lá, podia perguntar a outras pessoas, quando isso não estava na moda, quando a propaganda, quando a indústria farmacêutica não tacou na cabeça a propaganda. Se nós tivemos TPM, você não podia fazer uma pesquisa. Eu nunca tive. Agora não tenho mais, né? Agora, já 15 eu anos. já tratei de muita gente com TPM. Isso, antes de falar em TPM, já havia isso. O negócio não era fácil. Mas casos esporádicos, não é todo mundo assim. Agora, que tem mulher irritada. Outra coisa, vocês já viram aquela história do Shakespeare, A Megera Domada? Tem até um filme com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton. É bom ver. Aquilo é tipo TPM, normal da pessoa, o tempo todo, o mês inteiro. É A Megera Domada. Alguém viu esse filme? Vocês viram como é que é, né? Ele explica direitinho a condição. Existe disso. Agora, o percentual é mínimo. Você sabe, hoje tem muita propaganda de certas doencinhas, né? Por exemplo, eles estão transformando a síndrome do pânico num pânico geral. De tanto falar nisso, está todo mundo tendo síndrome do pânico. Isso é moda. São os modismos, da né? onda. Tem os modismos A psiquiátricos. supercomunicação é um negócio terrível. O modismo da hora, a crista da onda. Entende? Está na onda. Álvaro Betógrafo, em Fatologia, página 16, terceira linha, poderia abordar a abstração do inconveniente ao egão? Certo. Aí é o próprio mecanismo, né, da falácia ali, né? Quer dizer, a pessoa a precipitada, né, que está assim ansiosa e mais assim, vamos dizer, motivada por emoção, é uma tendência dela não perceber aquilo que é inconveniente para ela. Quer dizer, aquilo que faria ela refletir sobre ela mesma, né? Processos que levem ela a fazer autocrítica. Então, às vezes, a pessoa está determinada a fazer alguma coisa, inclusive assim com assistência, só que aquilo acaba virando uma coisa exagerada, digamos, um processo forçado, né? Porque, como eu disse antes, a pessoa se comporta religiosamente, como se fosse uma missão, assim, e quer catequizar, né? Então ela não... Tem um ponto que eu lembrei aqui que é parecido com esse item, que eu acho que ajuda a ilustrar, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui onde é que está. Deixa eu ver se eu acho aqui. Queria chamar a atenção... está aqui na Fatologia, na página 17.
Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7ª linha de baixo para cima. A confusão entre assertividade desassediadora e fechadismo cognitivo. Eu acho que é bem parecido com isso. Às vezes a pessoa pensa assim, não, você tem que ser assertivo, tem que mostrar firmeza e energia para fazer desassédio. E aí, com isso, ela faz um fechadismo cognitivo ao mesmo tempo. Como é que pode isso? Isso não é correto isso aí. A tendência vai ser até a pessoa não conseguir fazer o desassédio que ela quer, porque ela não deixa o canal cognitivo aberto. Quer dizer, ela acha que tem que ser muito firme e assim, como é que eu posso? Assertivo, né, tal, e confunde isso com fechadismo cognitivo. Quer dizer, não presta atenção em o que está acontecendo, etc. Em Principiologia, página 17, primeira linha. Poderia elucidar o mau uso do princípio da navalha de Ockham? Bom, isso é da filosofia, né? É. Bom, a navalha de Ockham, Ockham, né, foi um filósofo inglês, né, Guilherme de Ockham, William of Ockham, né, foi um filósofo medieval da Baixa Idade Média, né? E ele estabeleceu um princípio que depois a ciência adotou, que é o seguinte: entre duas teorias ou hipóteses rivais, nós devemos optar pela mais simples. Esse é o princípio da navalha de Ockham. Quer dizer, você deve cortar com a navalha, digamos, né, sem pena, aquilo que é o, né, que é o mais complicado. Você deve ficar com o mais simples. Bom, o que é o mau uso desse princípio? Quer dizer, é mais ou menos o que eu estava falando agora. Quer dizer, a pessoa vai e faz um julgamento a priorista, no caso do que o outro está falando, e pega e passa na navalha de Ockham. Quer dizer assim, isso aí não vale nada. Tchau. Pode ser que não valha, mas ao mesmo tempo, quer dizer, é preciso que a pessoa compreenda o que o outro está falando, até para meter o pau, digamos. Como é que ela vai desancar, etc., meter o pau se ela não compreendeu a base? Veloma, sabe, são as uvas da raposa. Não, elas são podres. É a mesma coisa. Agora, ó, tem outra aqui, neossinapsologia, página 17, terceira linha. Poderia relatar as neossinapses equivocadas por aproximações simples às parasinapses intermissivas? Certo, isso aí é um problema que eu acho que talvez a maioria de nós passou, né, no porão consciencial, que ainda passe, né? O problema é o seguinte: o intermissivista, ele traz consigo ideias inatas do curso intermissivo. Quer dizer, tem aquela pressão íntima para realizar alguma coisa. E a gente, né, eu falo ao menos de mim, né, na fase da adolescência, etc., saía a cata do que seria isso. Saía como se fosse assim, saía assim procurando, né? E a gente vai fazendo aproximações, por exemplo. Eu coloquei lá na culturologia, né, vocês devem ter visto lá, por exemplo, a cultura hippie. No meu caso, né, eu achei que era uma coisa interessante, quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 15 anos aí. Eu achei que era uma coisa que tinha a ver. Eu achava, liberdade, desrepressão. Aí eu entrei nos processos de orientalismo, né? Por quê? Lá no fundo, eu estava procurando o parapsiquismo. Lá no fundo, né? E a questão científica. Era mais ou menos isso. E aí eu fui vendo que essas coisas não encaixavam, porque não tinha o científico e, na verdade, era tudo fajuto que não resolvia nada. Quer dizer, era só uma aparência de desrepressão, uma aparência de liberdade, não era coisa nenhuma, não resolvia coisa nenhuma. Mas, quer dizer, por aproximação simples, eu cometi transposições precipitadas. Eu estava procurando uma coisa, vi que tinha um ponto em comum, vamos supor, eu queria parapsiquismo. Aí eu vi, não, mas peraí, ali eles estudam essas coisas, né? Tem, por exemplo, olha, no orientalismo eles estudam isso aí. Então eu vou lá. E aproximação simples, eu não vi que era um parapsiquismo dogmático, parapsiquismo emocional. Não, o complexo eu não vi, eu só vi o simples. Então eu fiquei na transposição precipitada, tive que passar, tive que ter experiências, né, ver, e aí eu fui vendo que aquilo não era o que eu queria. Então esse é um... Né, Alexandre, aqui em cima no A, certo, na primeira página, na quinta linha... Fatologia? Fatologia. Isso. Ué, cadê? O descuido com a transmissão do conteúdo. Transmissão do conteúdo é um termo complicado, né? Como se o professor
o ensinante, ele passasse para o outro, e o outro recebe passivamente. Então, me fala um pouco dessa tua ideia da transmissão do conteúdo, que eu acho que isso não existe. Nós não somos transmissores, que nem mosquito da dengue. E eu não sou eu que falo isso. É Paulo Freire, por exemplo, Vygotsky, por exemplo, um monte de educadores. Mas como é que é o descuido com a construção do conhecimento no outro? Você está falando do ponto de vista... A ideia é o descuido, Você está falando do ponto de vista pedagógico. E qual seria a acepção? Do ponto de vista pedagógico, eu concordo contigo, assim. Sim, e qual é a outra acepção? Enquanto professor, né, na Socinha, eu digo que não transmito, quer dizer, eu instigo o aluno a construir o seu próprio conhecimento. Isso. Beleza. Mas assim, do ponto de vista da comunicologia... E na transposição... E da transposição precipitada, o que está em jogo é o conteúdo. Quer dizer, eu tenho um certo conteúdo que eu gostaria que os outros tivessem acesso. Mas ele também vai construir esse conteúdo em si. Ele vai. Para poder aplicar corretamente, não é isso? Não, a comunicologia, a comunicação, ela nunca é perfeita. A comunicação, ela sempre tem vários obstáculos. Você tem os limites do emissor, os limites do receptor e os limites do meio, né? Do meio que transmite a informação ali. Tem os 3 limites. Então, quer dizer, nós precisamos botar os 9 fora. Quer dizer, bom, tirando esses 3, tentar fazer o melhor que a gente pode, não é? Quer dizer, isso sempre vai ter. Então, nós vamos tentar minimizar essas dificuldades. Eu sou emissor, nesse caso eu tenho o papel de emissor. É claro que, né, como eu disse, descontando essas dificuldades. Para eu tentar ter mais eficiência na transmissão desse conteúdo, quanto melhor eu conhecer o receptor, mais possibilidade eu vou ter que ele consiga construir alguma coisa semelhante ou similar ao que eu quero dizer. Né? Se eu simplesmente faço tábula rasa de quem que é o meu ouvinte, eu estou aumentando o ruído da comunicação, ao invés de diminuir. Isso que você está chamando do descuido. Exato. Por exemplo, eu faço da situação e também do outro agente, né, que vai receber como tábula rasa. Exatamente. O descuido significa não dar atenção, não valorizar, que o contexto é importante na comunicação. Obrigado pela... Eu não entendo muito bem, mas... Mas então pergunta de novo. Eu vou começar a refletir. Esse tema, seu verbete, tem alguma coisa a ver com o pessoal, os caçadores de borboletas? Como assim? Aquele que fica procurando o buscador borboleta? Buscador, caçador. Sim. Procurador. Sim, tem a ver, sim. Até certo ponto, né, aquele meu exemplo que eu dei dos hippies lá, que eu achava que era uma coisa boa, eu estava de buscador borboleta. Buscador borboleta profissional é Roberto Greve, está atrás dele. Tá esse aí não é. Você quer defender? Ele é literal. Caçador não é uma palavra boa, né? Eu não sou caçador de borboleta. E buscador borboleta ainda é pior ainda. Buscador borboleta é a própria borboleta que fica posando, né, de flor em flor, assim, não fica em lugar nenhum. O Alexandre, sim. Não sei, penso que para complementar a sua resposta quanto à pergunta da Tânia, a questão da empatia de quem quer fazer uma assistência e aquele outro que também quer, eu acho que é fundamental. E aí acontece essa questão aí de transmitir o conteúdo, não é isso? Isso mesmo, bem colocado. Concordo. Complementando essa pergunta do Antônio? Não, é sua mesmo. Essa pergunta anterior aqui do Antônio, eu queria contribuir com uma experiência que eu sempre tive. Agora a Tamara está lá recebendo lá o pessoal lá no Holociclo. Não sei se você já teve a oportunidade. Mas assim, a grande maioria de pessoas
que chegava para conhecer o holociclo e que tinha visto pela primeira vez, a primeira coisa que fazia de redução, assim, de transposição precipitada, era achar que o que a gente estava mostrando era a mesma coisa que o espiritismo. Tá certo? Sim. Aí, assim, não era questão só de buscador de borboleta. Eu acho que era sei lá, era um raciocínio falho mesmo, falta de conhecimento, alguma coisa. E tinha uma outra camada, eram os dois casos mais comuns. Era querer identificar a Conscienciologia com o Espiritismo, e o outro lado, das pessoas que tinham lido mais coisas assim, na área científica, que queria dizer que a física quântica explicava a Conscienciologia. São as duas coisas assim, mais badaladas que eu vi lá dentro do holociclo. Né? E a gente tinha que começar a explicar a diferença, né? O espiritismo. E é uma coisa difícil mesmo de explicar, por exemplo, o espiritismo quer dizer, difícil até certo ponto, a pessoa que não entende nada de Conscienciologia. Porque o espiritismo e a Conscienciologia têm muita coisa em comum no paradigma que subsidia, né? Então é a sua prática em cada uma delas é que muda. Então você tinha que ter muito cuidado para explicar isso. Mas era uma coisa super comum esses dois exemplos, assim, lá no holociclo. Eu achei bons exemplos que você trouxe, né? De fato, eu também tenho experiência desses dois aí. É bem comum acontecer. Né? O espiritismo, você pode fazer um rol de assuntos, né? Reencarnação, né? A própria questão do holossoma, etc. Enfim, uma série de pontos em comum. Né? Só tem um problema, né? Religião, crença e outra coisa. Não tem autoevolução técnica. Né? O espírita, ele não tem isso. O espírita, ele pede para Deus permitir a ele evoluir. Ele tenta fazer reforma íntima. Né? O espírita, né, eu falo de um modo geral, conheço muitos espíritas, eu frequentei espiritismo por 4 anos, eu sei o que eu estou falando. Né? O desassédio do espiritismo é um desassédio de guia cego. Quer dizer, ele é um desassédio fraco e superficial. Quer dizer, um desassédio que de fato não é desassédio. Quer dizer, é apenas uma diminuição um pouco do assédio. A pessoa pode ficar anos e anos no espiritismo e nunca se desassediar. Nunca. Né? E a questão da física quântica, quer dizer, isso é apenas uma eletronáutica mais moderna só, né? Quer dizer, a física quântica, o processo ainda é do que tem dentro do átomo. Então você dizer que o átomo tem uma hora que ele vira energia, tudo bem, mas e a consciência, onde é que está? Quer dizer, e aí? Você vai dizer que isso aí explica, isso pode dar uma aproximação para a energia consciencial, etc. Tá, mas e a projeção? Será que esse cientista aí que afeta o objeto, ele sai fora do corpo ou não? Hein? Ou é o cérebro dele? Como é que é isso? Também não tem autoevolução técnica, quer dizer, muito pobre, muito pobre. Daí a importância daquele quadro lá do princípio da descrença, né? Gente, ter cuidado sempre também no rolo pensene. Por exemplo, lá embaixo tem o rio. Esse rio chama Tamanduazinho. Quando você estiver perto da formiga, cuidado, porque em festa de formiga ninguém elogia o tamanduá. Está escrito aqui. Estou avisando que lá embaixo é o rio Tamanduazinho. Tá certo? Alexandre. Vocês estão entregues às formigas. Alexandre, na página 17, tecnologia, poderia falar dessas duas primeiras técnicas e a diferenciação delas? Sim. Técnica das aproximações simples e a técnica das aproximações complexas? Sim. Essas duas técnicas, elas estão expostas e explicadas no Homo Sapiens Urbanizatus, né? Tem uma seção do Homo Sapiens Urbanizatus muito interessante, que ela trata de conceitos conjugados. Né? Essa seção é muito interessante. Tá? E essas técnicas querem dizer o seguinte: as aproximações simples significa comparar dois pensenes, dois itens ou dois elementos quaisquer, através de uma característica em comum. Essa é uma aproximação simples. Então, por exemplo, sei lá, essa cadeira aqui que nós estamos sentados e o banco lá de fora são ambos, né, objetos da gente sentar. Quer dizer, uma aproximação simples. Ambos têm o mesmo objetivo, a mesma função. Né? Essa é uma aproximação simples.
Outra aproximação simples, que a gente acabou de falar agora, né, que a Rosa trouxe aqui. O espiritismo e a conscienciologia admitem a multiexistencialidade. É uma aproximação simples. Bem, então a técnica é fazer uma comparação e encontrar um ponto em comum. Essa é a técnica. A técnica das aproximações complexas é o mesmo procedimento, você comparar dois elementos, dois pensenes, duas consciências, o que for, e você encontrar, no mínimo, duas características em comum. Essa é a aproximação complexa. Então, uma comparação em aproximação complexa, ela se torna muito mais rica, muito mais aprofundada em matéria de discernimento. Por quê? Uma coisa é você discernir dois elementos que têm um pontinho só em comum, quer dizer, você junta eles por causa de uma característica em comum. Outra coisa é você juntar itens que têm muito em comum, muito, né? É muito mais aprofundado. Então, as aproximações simples, elas ainda costumam ser superficiais, né? Você juntar elementos só com base em um ponto em comum é muito superficial. Por isso que o professor Valdo, né, há tantos anos coloca a questão das enumerações, né, numerologia, exaustividade, para se poder dissecar mais, né, as coisas que a gente estuda. Então, as aproximações complexas. E a questão da aproximação, também eu queria comentar um pouquinho, nessa palavra aproximação, né, o que ela quer dizer. Então, uma aproximação é assim, que você tem duas coisas que são diferentes. Elas são dois tipos de coisas diferentes. Você fazer uma aproximação é você trazê-las mais próximas, mas elas não são iguais. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, a aproximação por exemplo, ser professor na Socin e ser professor de conscienciologia. Né? Quais as aproximações que tem? São coisas bem diferentes. Né? Agora, tem aproximações. Então, a relação de aproximação entre uma coisa e outra é como se fosse uma relação caricata. Ela tem o seu limite, ela é mais difuso. Quer dizer, é uma coisa agora, que tem coisas análoga. Ainda maiores. Por exemplo, a alvorada, a aurora, na hora que nasce o sol. E na hora que o sol vai embora, o crepúsculo. São aproximações simples, mas totalmente diferentes. Um é no leste e um é no oeste. Né? É que fica. Esse aí já dá, porque o negócio é astronômico, já dá para entender mais ainda, né? Deixa eu aproveitar que você falou isso daí, que junta um pouco, é uma aproximação com aquela ideia anterior da filosofia ou holofilosofia. Por exemplo, vamos expandir para um contexto até profissional. Filosofia para a holofilosofia, uma medicina para a medicina, para a terapêutica em geral, que é muito maior, né? Aí na minha área eu vou ver a aproximação que você tem da profissão com esse universo da paraterapeuticologia, é um abismo. É muito diferente. Você começa com um e vai para outro, é um universo completamente diferente. Mas existe o ponto de contato. Existe. E nesses pontos de contato é que eu vejo que é onde surgem as associações, as ilações originais. É onde a gente consegue estender o conhecimento, escrever isso aqui, verbete, qual é o ponto de livro. contato? É isso. Aí eu quero saber, aí eu vou te perturbar de novo. Fala disso daí, porque eu quero entender na holofilosofia. Como que isso que você tem, essa base fantástica que você tem de conhecimento, que eu já conheço há um tempo, qual é o ponto de contato, esse ponto de contato com a holofilosofia que expande tudo, que é original, que traz ideia nova? Não, para começo de conversa, eu acho assim, um ponto de contato entre os paradigmas, assim, básico, que eu acho que vale para todo mundo, é o assistido. Esse é o ponto de contato entre os paradigmas. Literalmente. Prático. Por quê? Seja você socinho, o que for, sou professor, o outro é médica, qualquer um que vai prestar um serviço na Socin, se tiver com boa intenção para ajudar, vai ter inspiração de amparadores. E, tendo inspiração de amparadores, ele pode ter extrapolacionismo, pode ter novos fenômenos. Né? Então, esse já é o ponto prático de contato e já é uma transposição correta. No momento que a pessoa pensa em assistência, né, ela vai começar. Isso já. Ela tem o risco de fazer a transposição precipitada também, como eu estava trazendo aqui, mas enfim. Bom,
na sua pergunta direta em relação à filosofia e holofilosofia, o que eu posso dizer assim? Uma coisa que eu pesquiso, eu acho que é muito importante, é os processos hermenêuticos, né? A hermenêutica. Então, o que é hermenêutica? A hermenêutica é uma disciplina, né? Uma ciência, enfim, que estuda a interpretação das coisas, o que elas querem dizer, qual o sentido das coisas. Isso é hermenêutica. Então, o filósofo, ele desenvolve uma hermenêutica dos textos, vamos dizer assim, conceitual. Quer dizer, como ele fica lendo muito, ele lê, só faz isso, muita coisa ruim ele desenvolve, mas também, por outro lado, ele desenvolve assim um senso hermenêutico, digamos, de ele entender. Por exemplo, eu pego aqui esse livro, aí o cara está falando uma coisa aqui. Então, o que eu faço? Uma das minhas técnicas. Eu vou na bibliografia. As primeiras coisas que eu olho num livro é a bibliografia lá no final. Por quê? Eu quero ver quais os autores que ele citou mais. Por exemplo, tem um autor lá que ele citou 20 vezes lá, tem 20 livros que ele leu desse cara. Bom, eu concluo, ele é muito influenciado por esse cara. Então, a minha leitura dele, eu já estou pensando, peraí, aqui tem elementos que ele pegou desse cara, no final ele citou, a maior parte das citações dele é desse mesmo. Isso é hermenêutica. Quer dizer, eu tenho um autor e eu tenho uma série de elementos que me abrem chaves de compreensão de quem ele é e o que ele diz. Quer dizer, quem ele é a interpretação exegética. Quer dizer, você tem um rol assim, de elementos que se usa essa expressão, a chave hermenêutica. Então, da passagem da filosofia para a holofilosofia, ao menos para mim, o que eu mais considero, é essa questão, só que de extrapolar isso. Quer dizer, a hermenêutica... Eles usam também a análise interpretativa. Sim. É o mesmo da parapercussência? Tudo é a mesma coisa. Eu acho que se conecta, no fundo é mais ou menos tudo igual. Agora aqui, além das perguntas sobre as vivências do seu curso intermissivo, quais outros sinais a pessoa precisa prestar atenção para se reconhecer intermissivista após os 35 anos? Olha, o problema é ver todo o corpus de conceitos da conscienciologia e o que a pessoa aceita sobre isso. Através disso, ela pode reconhecer mais dados. Agora, o ideal é fazer aquele teste sobre o curso intermissivo e responder aquilo. Agora, para você, poderia aprofundar a afirmativa do item 31, página 20, personalidade? A psicologia ainda não é a conscienciologia? Sim. A psicologia, ela é uma ciência dentro do paradigma convencional. Então, ela estuda, né, a pessoa do seu ponto de vista específico. Ainda não é a conscienciologia, quer dizer, eu tô falando isso mais como a profilaxia de, ao menos, isso é uma crítica que eu tenho, de certa forma, né? Às vezes de exagerar a psicologia em termos de conscienciologia, digamos. Quer dizer, forçar, digamos, a barra em certas correntes da psicologia. Ampliar a importância intelectiva da psicologia dentro do processo da evolução. Tem muita gente que quer fazer isso. Não adianta, contra fato, nós não vamos brigar. Então, por exemplo, a parapsicologia mesmo, ela segue as coisas da ciência convencional, vai no vácuo. Então, por exemplo, eles não admitem o processo de energia, não fazem o problema de assistir a pessoa através do estado vibracional, nada disso. Agora aqui, professor, o desenvolvimento do parapsiquismo ocorre de acordo com o nível de maturidade de algumas pessoas. Por exemplo, a pessoa imatura vai melhorando o parapsiquismo lentamente para que isso não atrapalhe o processo de maturidade? Isso poderia ser autojustificativa? Não, isso aí não explica nada, a abordagem está errada. O parapsiquismo, ele, em qualquer circunstância, não interessa qual nível que a pessoa esteja em matéria de intelectualidade ou de maturidade do mental soma. Se a pessoa desenvolver mais o parapsiquismo, dominar as energias, ele amplia o processo cultural, polimático, de erudição, vamos dizer assim, de autocognição.
Então, veja, o parapsiquismo desenvolto, aquele que caminhou mais na prática, na teática, a teoria, a prática, ele ajuda cada vez mais o processo da maturidade da pessoa, em qualquer nível, em qualquer situação. O problema é que o parapsiquismo, do jeito que se aceita a maioria dos fenômenos hoje, ainda está muito envolvido com os processos religiosos e de genuflexão, de crença, de exagero místico, de tudo quanto é tipo. É isso que precisa cair fora. De modo que vamos entender bem. Você quer alcançar uma maturidade maior em pouco tempo, desenvolva junto para o parapsiquismo. Alexandre, você pode voltar nesse assunto do cotejo entre a psicologia e a conscienciologia? Para mim está claro que não é a mesma coisa, que tem distinção, mas tem aproximação simples também. Eu queria ser do ponto de vista do procedimento, do processo, qual é o raciocínio dessa aproximação simples? Você podia aprofundar um pouco mais? Assim, o que uma pessoa, por exemplo, do ponto de vista até filosófico, o que um conscienciólogo, por exemplo, que é psicólogo, mesmo sem falar em psicologia, ele faz? Quais são os cotejos assim, de aproximação? Eu acho que o principal cotejo básico é o seguinte, quer dizer, qual é o objeto da psicologia? Dependendo da corrente, vai responder uma coisa. Tem uns que é a personalidade, né? Tem uns que é a psique, né? Quer dizer, aí os psicólogos sabem, né? Estudaram muito mais do que eu isso, né? A minha abordagem é mais assim, aqui para fazer uma crítica desse aspecto. Então, o objeto da psicologia, ele é muito mais acanhado que o objeto da conscienciologia. Então, é no sentido assim, às vezes a pessoa, e não é só o psicólogo, eu acho que de qualquer profissional, às vezes a gente se empolga demais com o seu objeto convencional, a ponto de achar que aquilo é como se fosse a conscienciologia. É mais ou menos isso que eu quis passar aqui. Né? Que, por mais que a psicologia talvez seja vamos dizer, a área da ciência convencional mais aproximada à conscienciologia, ainda não é a conscienciologia. Quer dizer, não adianta ter um entusiasmo também muito grande, né, com isso, porque não é a conscienciologia. Tem os limites. É isso que é a coisa que eu estava falando, da gente reconhecer os limites das coisas. Assim, sabe? Indo mais pelas diferenças até do que pelas semelhanças. Porque assim, fazer associação simples não é só... eu penso que não seja só ver as semelhanças, pode ver as diferenças também, né? É a aproximação, quer dizer, você tem duas coisas, né? Por exemplo, você tem 2 livros aqui, você põe eles lado a lado. O quanto está perto e o quanto está longe. Aproximar é assim, você põe 2 coisas lado a lado e você compara para ver como que é a relação entre elas. Isso. O que tem de parecido, o que tem de diferente. Isso é uma aproximação. É isso, você trazer perto, para fazer um contraste. Né, e ver no contraste as diferenças. Trabalhar nas semelhanças e nas diferenças. Agora, ainda em relação à psicologia, né, tem, dentre as várias correntes, né, psicológicas, dentro do que eu já estudei, do que eu vejo, todas elas têm alguma aproximação com a conscienciologia. Né? Eu acho tudo. Até a psicanálise. Todas. Eu já escrevi há muitos anos, está no meu livro lá, o seguinte: que em determinadas circunstâncias a conscienciologia, ela se encontra com toda a linha de conhecimento, inclusive os da baratrosfera. É lógico que ela está estudando a consciência, a coisa mais importante que tem no universo é a consciência. Se nós estamos estudando a consciência, ela bate com tudo que existe no universo. Então todas as linhas de conhecimento que aparecer, tem relação com a conscienciologia. Agora, por isso que eu quero chamar a atenção para essa questão da transposição, porque como a conscienciologia... também, as coisas que ainda não é. Ou ainda não é, está no manual da ProEx. Sim, eu nunca esqueci dessa técnica, está no manual da ProEx. Quer dizer, como a conscienciologia, ela engloba tudo, por isso é tão importante a gente prestar atenção na divisa entre a conscienciologia e as outras coisas, nas diferenças. Porque ela tem relação com tudo, então a tendência é se precipitar e tirar conclusões que não são corretas. Quer dizer, só porque se aproxima com tudo não quer dizer que tudo é a mesma coisa. As pessoas fazem isso para se acomodar na posição que elas estão. Elas não querem fazer a reciclagem interconsciencial. Então o que se passa? Ela procura, eu estou mais ou menos dentro da mesma situação, se acomoda. Isso é autotapiação, é autocorrupção. Eu coloquei aqui eu falo isso faz eu coloquei um paradoxo.
Eu coloquei um paradoxo aqui, né, o paradoxo aqui na paradoxologia, na terceira linha de baixo para cima, que diz o seguinte: o paradoxo da pessoa relaxar e se acomodar ao encontrar a ideia da evolução consciencial. Agora, o nome que eu uso para isso é negocinho. A pessoa quer fazer um negocinho. Que nem o intermissivista, né? Que procura. Aí quando encontra a conscienciologia, sai. Não fica, sai fora. Tipo assim, eu já sei que isso existe, tá bom. Um negócio assim. Essa é lógica. Porque às vezes ele é promíscuo. Inclusive, aqui no B, na página 19, eu queria entender o seu raciocínio. Eu vi que você está explicando aí a questão da aproximação simples que você usou para fazer esse ainda não é. Sim. Mas assim, tem alguns ainda não é que nunca vão ser. Então eu queria entender como é que você chega nisso, né? Por exemplo, o item 25, né? Mensagem. A forma ainda não é o conteúdo. Eu coloquei aqui nessa enumeração porque eu já observei gente confundindo as duas coisas. Por mais que a gente entenda assim, não, mas peraí, não é, forma é um conceito, conteúdo é outro conceito. Mas, na prática, acontece a confusão. Sim, às vezes acontece, mas às vezes eles fazem também de caso pensado. Por exemplo, tinta azul, e você escreve em azul. Ah, sim. Aí junta a forma com o conteúdo. Uma espécie de Está entendendo? Pois é. Azul que tem, ela é pintada de verde. Eu não acredito. Entendeu? Desculpa, mas foi impossível não falar. Alexandre? Então, a forma, só complementando então o que a Sandra perguntou, a forma ainda não é o conteúdo, para a gente prestar atenção, né, na diferença entre forma e conteúdo. Quer dizer, da gente poder saber jogar com as duas coisas e adequar a forma ao conteúdo, e não vice-versa. Okay. Quer dizer, o que precisa é o conteúdo, a forma é um auxiliar do conteúdo, é o meio, quer dizer, é o canal que transmite o conteúdo. Aproveitando aí na página 19, esse item 6 do CONFOR, a correção do raciocínio lógico, ainda não é o conhecimento da VERPOM, poderia... Isso é aquele que o professor Val tem um grandão lá no holociclo, né? Quer dizer, tem lógica, mas não basta só ter lógica, quer dizer, para quê? Porque ter lógica é pouco. Para quê? Ter lógica é pouco, por exemplo, você pode ter o raciocínio, lá o criminoso tem um raciocínio lógico de como que ele vai roubar. Eu chego para minha mulher e falo o conteúdo com a forma. Você é uma graça. Tá bom. Vocês estão entendendo? Eu já falei isso, já aconteceu. Alexandre? Então, a correção do raciocínio lógico não é o conhecimento da VERPOM, porque também é um engano. Quer dizer, às vezes a pessoa tem uma inteligência lógica muito aguçada. Só que isso não é suficiente, porque a lógica, ela é forma, ela não é conteúdo. Se você tem um raciocínio lógico muito aguçado, mas não tem conteúdo, não adianta. Quer dizer, você vai raciocinar logicamente com o quê? Quer dizer, qual o conteúdo desse raciocínio lógico? Tem lógica sim, mas para quê? Quer dizer, qual o objetivo? Qual o conteúdo? Esse é o ponto. Alexandre, na página 16, na última linha da fatologia, a crítica feita pelo Instituto de Pesquisa e pela Escola de Frankfurt, lá, o positivismo em ciências sociais. Poderia explicar o que é isso para mim? Então, isso aqui é o seguinte. Esse Instituto de Pesquisa Social, né, ele surgiu em 23, né, em Frankfurt, por diversos intelectuais, assim, de diversas áreas. Por exemplo, tinha filósofo, tinha psicólogo, tinha médico, tinha jornalista, vários, né? Alguns deles mais famosos, por exemplo, Adorno, né? O Theodor Adorno foi um, o Erich Fromm, né? Também foi outro, o Marcuse, né? Herbert Marcuse foi outro. Então foi vamos dizer, um grupo de intelectuais que foi muito influente nas ciências humanas no século XX, né? E o que é a questão? Um ponto importante que eles fizeram é a crítica do positivismo nas ciências sociais, quer dizer, querer fazer só pesquisa quantitativa, só pesquisa estatística. A estatística, ela tem um objetivo, ela tem uma função, mas eles estavam chamando a atenção o seguinte, que às vezes a estatística, é que nem eu estava falando agora da lógica, né? Quer dizer, lógica pode ter, mas qual é o objetivo da lógica? A estatística é a mesma coisa, depende do objetivo que você tem. Quer dizer, você pode fazer uma super pesquisa estatística, por exemplo, numa indústria, com o objetivo de piorar ainda mais as condições de trabalho daquelas pessoas que trabalham lá.
Quer dizer, você pode ter uma estatística para você enxugar, digamos, né? E ainda, vamos dizer, piorar a situação. Como a Escola de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa Social, eles seguiam ainda alguns pontos da linha do Marx, só que eles já discordavam. Horkheimer, Max Horkheimer. A maioria eram judeus, pessoal. Então, então tinha essa crítica, né? Eu até coloquei aqui na filosofia o positivismo. Por quê? Dos problemas do positivismo, o positivismo foi muito bom na época, né? Porque ele afirmou a ciência. Quer dizer, na época ele teve um papel importante. Mas, ao mesmo tempo, o positivismo ele prejudicou a questão das ciências humanas, por causa disso. Né? Porque, como se fosse assim, tanto que o Comte, né, o Augusto Comte, ele foi o primeiro que propôs a sociologia. Ele foi o primeiro. Qual é o nome que ele deu? Física social. Quer dizer, ele achava que você podia chegar em leis naturais da sociedade. Mas no momento que você vai achar leis naturais da sociedade, onde que fica a criatividade humana? Quer dizer, ele quis também fazer do positivismo a religião da humanidade. Também, a religião da humanidade. Quer dizer, isso mostra que ele levou longe demais a questão do positivismo. Agora, nós aqui, a situação abordada cedo, né? A conscienciologia veio para acabar com a religião, com a filosofia, e etc, 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 etc. Agora, um dos problemas, assim, sim. Sim, etc, etc. Reticência. Acabou, etc, etc, etc. Dízima periódica, reticência, etc. Acho uma das coisas da conscienciologia que, pela minha experiência, chateia os filósofos, né? E uma das coisas que eu até gostaria ainda de... Não, você não pode usar a conscienciologia como um tacape na cabeça dos filósofos. Não faça isso. Não vou fazer. Não, uma das coisas que chateia, que eu já ouvi assim, de filósofos, é o seguinte, que eles acham a conscienciologia positivista. Tá? Por quê? Porque você tem uma descrição mais ou menos anatômica da consciência. Né? E eles não gostam dessas coisas, gostam de deixar tudo solto. Não, e não é isso, eles não gostam também de fazer classificação de pessoas. Só que isso é transposição precipitada. De individualidade, justamente. De personalidade. Nem a psicologia não quer enfrentar isso. É o problema do que tinha aquele psicógrafo, né? Como é que é? Quer dizer, isso é transposição precipitada, quer dizer, não é toda a classificação que vai agredir a pessoa. Depende, quer dizer, você pode... Agora, tem formas e formas de classificar. Alexandre, tem uma coisa que eu não sei. Quem é que erra mais? O cientista da física ou o filósofo mais profundo a respeito da realidade que nós estamos aqui nessa dimensão? Eu não sei quem erra mais. Eu acho que é o filósofo. Para mim, é pelo seguinte, ele pensa, né? Que o físico não pensa. O físico segue o elétron. Não, ele segue o elétron. Não, o físico, ao menos, ele está estudando uma coisa externa, real. O filósofo, ele pode se fechar e virar um autista. Aqui, ele erra menos. Ele não pensa tanto. Agora, o filósofo, não, ele não pensa. Ele não está indo para pensar. Pensa, mas é um pensamento que é fechado. Mas não interessa aqui. O pensamento é superior ao elétron. Erra mais. Entendi. Olha só. A minha conclusão o senhor não perguntou o mais errado. O mais errado é o filósofo. Porque ele tem mais recurso para chegar à realidade, não chega. Conclusão, é o mais autocorrupto. Pois é. Mais autocorrupto Por isso que eu falo para você. Está perdido. Não adianta. Alexandre. É isso que eu estava falando, porque a filosofia, ela tem intenções, lá do início, só que a prática é tão contrária a essas intenções que é absurdo. Não, mas agora o cientista também da física é a mesma coisa. Mas ele é mais modesto. Ele estuda ele mesmo. Mais ou menos ele é mais modesto. Isso é que eu acho que é horrorível. A pessoa não estudar a si própria. Ele sabe que ele vai morrer. Ele saber o que se passa com isso. Você não vê nada disso. O filósofo também não se interessa. O conhece a ti mesmo do Sócrates não tem nada a ver. Tem nada. O filósofo fica nada dele. Você quer a coisa mais burra do Sócrates, que era contra o registro das coisas dele devido à vaidade dele. Não, eu vou escrever, eles vão escrever errado, vão falar errado daquilo que eu falei. É só o que eu falo que tem valor. Isso é o quê?
Que orgulho enorme que não tinha esse homem. Uma coisa é o exemplarismo, quer dizer, lógico, os atos falam, os atos eles têm o conteúdo, mas isso não impede que seja registrado, são duas coisas distintas. Agora não, Pode o Platão conviver. era mais inteligente que o Sócrates. Ele chegou e começou a registrar tudo. Agora, ele errou em certas coisas. A entrada da academia dele. Na matemática. O negócio da Rosa. A Rosa devia estar lá. Platão, falou com ele, tem que colocar aí. O problema é que o Platão ele deixou o legado dele. Quer dizer, o problema é que o legado dele não é bom. Foi o Platão que exaltou a figura do Sócrates. Sim. Se não fosse o Platão, o Sócrates não ia ficar. O legado do Platão, ele criou uma forma de fazer ciência no Ocidente, de estudar, que foi muito absoluta, digamos. Ele criou. E isso enraizou uma dificuldade crônica para o parapsiquismo. Ele é muito superior ao Sócrates. Por causa que o parapsiquismo fica sempre no terreno que não alcança a ciência. Nunca. E o Sócrates contradiz o professor Taxativo. Não, o Sócrates, você falou que o físico não pensa, o matemático não pensa, mas o Sócrates achava que pensava. Construiu a situação. O Sócrates não tinha uma teoria profunda, nada. O Sócrates era mais um professor do que filósofo. Não, ele era um grande artista. Ele era um artista. Foi o maior artista da filosofia, a meu ver, o Sócrates. Inclusive ele era artesão, né? Fazia. Eu cheguei a falar isso para ele. Entende? O maior artista da filosofia. Mas fala. Em cima. Sim. Página 17. Neossinapsologia, segunda linha. Eu não consegui chegar na sua ideia de neossinapses antidogmáticas com a transposição precipitada. Sim. Daria para dar uma clareada? É mais um contraponto nesse caso, né? Porque para sair da transposição precipitada é preciso fazer neossinapses antidogmáticas. Quer dizer, mais é no sentido da terapêutica, né? Então a pessoa que quer fazer transposições corretas, quer dizer, não precipitadas, ela vai fazer neossinapses antidogmáticas, ela precisa disso. Quer dizer, fazer assim a pessoa se defrontar com a interpensenidade. Até eu coloquei aqui na pensenologia a ausência de interpensenidade. Interpensenidade é uma coisa que não é fácil. Você tem uma área de turbulência entre as consciências. Quer dizer, no momento que você tem os holopensens de duas consciências que se encontram, isso tem um certo ruído, isso tem uma certa turbulência. E às vezes a pessoa não quer passar por isso. Quer dizer, ela quer fazer assistência, mas ela não quer enfrentar a entropia, né, que faz parte do contato, né, da troca entre as consciências. E isso tem a ver com o antidogmatismo. Quer dizer, no momento que eu quero estar aberto, né, para aprender, entender coisas novas, fazer novas sinapses, eu tenho que enfrentar essa entropia. Quer dizer, esses processos que não são às vezes agradáveis, né, mas eles são ricos. Quer dizer, quem é realmente a consciência que está à minha frente? Né? Quem é essa pessoa? Será que eu sei? Será que se eu entrar dentro do micro-universo dela, será que eu vou gostar? O que eu vou sentir? Como é que é? Como é que vai ser se eu entro de fato dentro do micro-universo da outra consciência? Então, às vezes, as pessoas não estão dispostas a fazer isso, né? E aí fazem aquela transposição precipitada de dar as informações e tal, e não tem o contexto, né, de como que está a outra pessoa. Alexandre, página 19, técnica. Eu queria que você explicasse um pouco melhor esse 2, o item 2 e o 18. 2 e 8? E o 18. 2 e 18. Tá, o 2 é a administração. A gestão de pessoas ainda não é a gestão de consciências. No caso aqui, uma comparação, né, da área da administração, é uma área da ciência convencional, e a conscienciologia. Então, a gestão de pessoas, né, ela está ligada aos contextos das organizações, né, sociais, né, das empresas. Então, quer dizer, a gestão de pessoas é um setor, né, e também uma linha da administração que gere pessoas dentro daquela empresa. Ou seja, tem um objetivo dentro daquela empresa. Essa é a gestão de pessoas, né, como que lida com as pessoas que trabalham ali. Já a gestão de consciências é outro objetivo. Por exemplo, eu imagino assim, né, que o evoluciólogo que seja esse gestor de consciências, assim, digamos, né? Quer dizer, o objetivo não é muito acanhado, quer dizer, a gestão de pessoas é um objetivo ainda muito acanhado.
E você tem que gerir pessoas dentro de uma empresa que às vezes sequer é cosmoética. E aí como é que fica? Como é que fica o gestor de pessoas de uma empresa de cosmoética? É um problema, né? Bom, o 18, inatismo. O a priori do racionalismo ainda não é o a priori da paragenética pessoal. Então isso aqui também é da filosofia, né? Racionalismo é uma concepção filosófica da teoria do conhecimento, que ela diz o seguinte: todo conhecimento parte de algo a priori. Você tem que ter um conceito, alguma coisa antes para você ter o conhecimento. Então, os próprios filósofos racionalistas, por exemplo, Descartes, afirmava que havia algo inato. O próprio Platão também afirmava. Platão, inclusive, defendia que tinha várias vidas e tal, como era comum na época dele, né? A base de tudo é inata. Sim. O presente é filho do passado. Agora, só tem aquela diferença. O presente já é o futuro. Mas eles não pensavam assim. Pois é, mas nós já pensamos assim. Sim. Então, mas professor, só fechando aqui, então. O filósofo, isso é só uma coisa racional, é só uma coisa assim, intelectual. A paragenética pessoal é um a priori, mas é um a priori prático. Quer dizer, o meu comportamento, a minha tendência, deriva diretamente da minha paragenética. Então, isso é muito diferente do filósofo. O pior é quando entra a autoperemptoriedade. Como é que é o nome que eu uso? Como assim, professor? Autoabsolutismo. Da priorismose? No momento evolutivo. Quer dizer, sim, isso sim, é pior sim, ainda. Sim, entendi. O momento evolutivo, ele é absoluto para a pessoa. Ele é absoluto. Sim. Agora aqui, poderia comentar os itens 38 e 40, singularidade e substância, mencionados na página 20? Certo. O item 38, singularidade. A arte ainda não é a autenticidade consciencial. Bom, quer dizer, a autenticidade consciencial... Eu fiz esse item porque realmente é muito aproximado, né? Quer dizer, a arte e a autenticidade. Quer dizer, a arte como uma forma de expressão daquilo que a consciência realmente é, digamos. Então, o artista, ele cria uma linguagem própria para expressar a singularidade dele. Quer dizer, como que ele vê o mundo, como que ele sente o mundo, digamos. Então, é mostrar, assim, criar uma linguagem para poder mostrar essa singularidade. Agora eu pergunto o seguinte, quer dizer, a autenticidade consciencial, vamos colocar da seguinte forma, será que não é muito mais os trafores da consciência? Quer dizer, as genialidades que a consciência tem? Então, o artista faz uma obra de arte, mas o que aquela obra está assistindo os outros? Quer dizer, comparado, por exemplo, a outras formas de assistência como atares, livros, quer dizer, um cientista, no caso, ou um pesquisador aqui que está fazendo um livro que está voltado diretamente para o nó gorde de algum público-alvo. Será que ele não está expondo muito mais a autenticidade consciencial dele do que o artista que fez uma obra singular? Quer dizer, a singularidade do autor, por exemplo, da conscienciologia, para mim, ela é muito mais expressa com muito mais autenticidade num livro do que a obra de arte expressa o artista. Alexandre. Tem outro que foi perguntado também, não foi? 40. Substância. A energia física ainda não é energia imanente. Então, esse aqui também está na exemplologia, né? E até eu peguei isso aqui de um artigo do professor Ney Wugman, né, que é um voluntário também da Conscienciologia, um artigo já mais antigo, que ele, como físico, ele fala, né, que é complicado a gente pegar e querer colocar as mesmas características da energia física na energia consciencial ou mesmo imanente. A energia imanente é a energia que compõe todo o cosmos, digamos. Quer dizer, a energia básica de todo o cosmos. Agora, o conceito de energia física, da física, é mais restrito que o conceito de energia imanente. Tá. Né? Porque o conceito de energia física não alcança ainda a energia consciencial, por exemplo. A energia imanente ela já se transforma em energia consciencial. Então é muito acanhado. Alexandre, quando você fala ainda não é, dá a entender que vai ser um dia. Então, energia física, acho que nunca será energia imanente. Não, eu acho que será assim. Que vai ser um dia, não, de modo algum. Não. Você que pensou. Ainda não é um discernimento. Quer dizer, você achou que era, mas não é. O momento aqui que está mostrando a realidade. Não é, acabou. Não, pode ser que um dia vai se descobrir a base imanente da energia física. Pode ser, não está falando aí, não interessa.
Essa junção da conscienciologia com a ciência convencional é que é um pouco pouco problemático. Eu escrevi uma listagem sobre esse ainda não é, deu um gás danado para eu preciso explicar não sei quantos dias. Isso é uma coisa que não houve ainda, não se falou tanto nisso, nessa técnica do ainda não é. É uma coisa que eu não vejo tanto. Eu uso essa técnica faz 50 anos. É uma técnica muito boa. Alguns mencionam que a conscienciologia é pseudociência. De que maneira podemos rebater tal alegação? A conscienciologia pode ser falseável. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: era para um cientista, por exemplo, convencional, ele chega e fala, não, você estuda a pseudociência. Eu falo assim, você tem toda a razão. Do seu ponto de vista, eu te assino embaixo o que você está falando. Por quê? Nós somos a pseudociência. Por quê? Admitimos o processo de uma extrafisicologia e não seguimos o paradigma da ciência convencional. Essas duas causas mostram que nós somos uma pseudociência para eles. Mas agora, isso é a vovozinha deles, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, para rebater a alegação é muito fácil. É a pessoa falar assim, nós somos favoráveis a uma coisa que você não é, que é a descrenciologia. Nós não admitimos nada por crença, admitimos por vivência. Vocês não. Vocês chegam à conclusão, estabelecem lá um processo de dogma científico, todo mundo tem que seguir. Nós não achamos isso. Nós vamos fazer experiência e tiramos a conclusão por nós. De modo que o princípio da descrença engole vocês. Agora, a conscienciologia ela pode ser falseável? Pode, se a pessoa que estiver defendendo a conscienciologia seja boboca. Se ela entender bem da conscienciologia, não tem jeito de ser falseável. Por quê? Porque os princípios nossos, que nós já escrevemos esses anos todos, com os livros que estão aí, mostram que o processo é o seguinte: a conscienciologia estuda a consciência pelo paradigma de você com você mesmo. Não tem jeito de falsificar, não tem jeito de ser falseável, não tem jeito de arranjar um dogma ou arranjar uma conversa qualquer em cima disso. Você tem que fazer a sua experiência e ver o que é a consciência. Você admite, olha, o problema é seu. Outra coisa, nós não pretendemos convencer ninguém. A ciência não, ela pretende mostrar, faz demonstração, exibe o processo. A gente não. Nós indicamos, informamos, nós damos a comunicação daquilo que a pessoa precisa. Ela segue ou não segue, o problema é dela. Então vamos entender bem. A condição da conscienciologia não é a mesma das outras ciências. A situação que a gente apareceu é o paradigma do próprio ego e com o egocídio. Então isso o povo não entende, demora muito a entender uma coisa dessa. Por quê? Subverteu tudo que a ciência fala. Até um certo ponto é isso. Subverteu tudo que a ciência convencional fala. Agora, começa tudo pelo princípio da descrença. A pessoa que fala que a conscienciologia é uma pseudociência, ela não estudou a conscienciologia. Não. Por quê? Se você for ver a cientificidade, você vai ver que a cientificidade da conscienciologia ela é bem estabelecida. Ela é bem, assim, vamos dizer, descrita. Né? Então, claro que não é a mesma cientificidade da ciência convencional, como, por exemplo, da física. Né? Realmente não é. Agora, tem aproximações da conscienciologia com as ciências humanas, por exemplo. As ciências humanas, elas estudam o particular. Né? As ciências naturais estudam o geral, elas estudam o universal. As ciências humanas estudam o particular. Então, geralmente quem fala isso é das ciências naturais. E sequer admite as ciências humanas. Mas existem também aqueles outros que falam da política e do jornalismo marrom. Que chega e fala assim, não, o Valdo é um guru. Guru é a vovozinha deles. O guru, geralmente, ele se manifesta defendendo o seu ego. Eu não me defendo. Provoca emoção. Agora, eles falam que eu sou guru às vezes por causa da barba branca, roupa branca, essa coisa toda. Isso é a minha personalidade de macho. Porque não é qualquer um que aguenta uma barba dessa na vida moderna do século XXI. Se ter testosterona. Senão não aguenta isso. Então, veja bem, eu falo isso tudo da cara dos caras. Os caras que falaram que... Teve um cara que uma vez escreveu, que era guru. Então eu falei assim, vem cá, vamos conversar, por que você acha? Eu fui destruindo as opiniões dele, uma por uma. Tudo que tinha. Pela minha própria vida. Se uma pessoa vai viver comigo, guru não faz as coisas que eu falo, fala essas verdades todas, meteu o pau nos negócios todos.
Já viu algum guru falar isso? Não. Ele quer ficar igual Chico Xavier, santificar tudo, estar bem com a humanidade, com todo mundo. Jamais ele vai falar em coisas negativas. Lula da Silva, guru. Ele quer ficar bem com todo mundo. Maior criminoso, ele passa a mão, abençoa e acabou. Não há julgamento da realidade. A verdade não vem à baila. Isso é o guru. Entende? Ele passa a mão. Alexandre. Eu não sou assim. Nós aqui estamos. A gente desanca com a maioria de todas as linhas de conhecimento. Que guru é esse? Eu falo assim, então eu sou um guru doido. É isso que eu falei. Alexandre, o Ulisses aqui no UB. Eu queria ver se me ajudava aqui. Estou vendo se eu verifico aqui, se eu estou compreendendo o conceito. Eu acho que fica clara a ideia, assim, entre paradigmas da transposição precipitada. Fica bem fácil entender, mais fácil, né? Agora, eu estava querendo verificar aqui, dentro do próprio paradigma, por exemplo, se isso poderia se aplicar dentro do próprio universo de um paradigma, no nosso caso aqui da conscienciologia. Ou seja, lá na página 20, tem aquele item lá que o Adélio falou, que é sobre o conteúdo, né, que você muda a forma, mas preserva o conteúdo, certo? Agora, imaginando dentro da conscienciologia, assim, dois de nós aqui conversando e uma pessoa tentando colocar para outra uma determinada ideia, né? Imaginando-se um diálogo entre especialidades, por exemplo, uma pessoa da paratecnologia conversando com outra pessoa da parapercepciologia, tá? E nisso aparece ali uma barreira, um entendimento equivocado. Nesse caso, não teria que haver também uma mudança no conteúdo? Não só na forma? Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, não, você para perceber tem que dar passividade total, você não faz nada. Aí o outro chega e fala, não, até para perceber tem alguma técnica, você tem que fazer isso, isso e isso. Tá? E aí vai se estudar, vai se chegar a uma discordância e tal, e alguém vai ter que mudar alguma coisa. Eu não sei se isso aí está incluído nesse conceito de transposição, ou se esse tipo de problema já é outra coisa. Achei bem pertinente assim que você coloca. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? É isso que eu estava querendo entender. Uma coisa é você ter uma dificuldade de entendimento entre dois colegas pesquisadores da conscienciologia. São duas coisas diferentes, né? Às vezes, não há predisposição também a esse debate, né? De certa forma. Mas eu acho que outra coisa que você está falando, que eu acho que de fato não é esse processo aqui, é a polêmica que é própria da ciência, né? Quer dizer, você tem... Eu acho que o ponto aí é o seguinte, olha só, eu acho que o ponto é, quando é entre grupos diferentes, é fácil ver isso. E é fácil a gente se diferenciar. Agora, quando a pessoa pensa que está dentro da mesma panela, isso é complicado. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui, na página 20, na minha listagem aqui, exclusão, tem o item 5, que é sectarismo. Para mim é muito importante isso aqui. A afetividade do clã não é a mega fraternidade. Tá? Quer dizer, essa coisa da identidade grupal, né, é preciso ter uma crítica, uma autocrítica, né, muito grande disso. Por quê? Eu digo ao menos o que eu estava querendo verificar é assim, a gente já fez parte de clãs. A verificação seria a seguinte: se na transposição, em alguns casos, é necessário mudar o conteúdo também. Não é transposição. Não. Porque a mudança de conteúdo é um processo que tem que acontecer, não é por causa da transposição. Porque eu estou falando de um processo comunicativo. Na verdade, isso aqui é um processo comunicativo. Explica esse caso aqui, da comensurabilidade interparadigmática. Isso explica tudo. Tá, então... Comensurabilidade. Comensurabilidade. Isso aqui, o problema é esse. O negócio todo é arranjar isso. O que essa expressão é síntese do problema aqui. O que é comensurabilidade? Quer dizer, mensurar é você medir. Bom, comensurabilidade é uma coisa medir a outra. Então, quando você tem dois lados muito distintos, você não tem critério comparativo adequado entre os dois. Você está falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. É o interpretativo. Às vezes você não... E o problema ainda é pior, porque às vezes você tem palavras iguais.
Então isso complica tudo. Você tem dois lados que não tem nada a ver um com o outro, estão falando de coisas diferentes, tá? E ainda usando as mesmas palavras. Ou seja, há uma incomensurabilidade entre os paradigmas. Incomensurabilidade. Aí a necessidade de fazer um trabalho para ir fazendo essas ligações detalhadamente com calma. Água e azeite às vezes se parecem. Nunca. Os dois são líquidos, né? Não dá. Agora você junta... Viu, professor Valdo, aquela questão lá de falsear a conscienciologia, né? O Karl Popper, ele usa muito essa ideia de falseabilidade, e ele fala que a ciência tem que ser proibitiva em algumas coisas. Tem que afirmar. A conscienciologia faz várias afirmações, por exemplo, a consciência não morre. Isso aí alguém poderia tentar falsear. Quer dizer, a conscienciologia ela pode ser falseada porque ela tem afirmações também. Sim, mas não pode ser falseada devido ao processo do paradigma consciencial. O paradigma conscienciológico, ele não permite ser falseado. É a própria pessoa que faz. Mas se a pessoa quiser falsear, ela está enganando a si mesma. Não tem jeito. Mas agora, não interessa o que a opinião pública fala, o que outrem fala, mas acho que aí o que o próximo fala. Isso é o pior de tudo, eu acho. Mas, Ulisses, ser falseável é se expor à falseabilidade. Não quer dizer que ele é falseável. Quando eu penso assim, a conscienciologia é falseável, não, eu entendo isso da seguinte maneira. De vivência, não tem jeito se você falsear. Como é que eu entendo isso? Não tem jeito. A conscienciologia... Isso aí é discutir demais. Veja. No início, lá nas universidades, só para deixar claro qual é a ideia. Axioma e postulado, eles não são falseados, são os resultados que tem. Mas então, veja, se a consciência não morre, eu acho que é postulado, a ideia é um que a axioma. filosofia convencional propõe de falseabilidade é se aquilo se expõe a ser falseável. A partir do momento que você se expõe e você faz afirmações, eu posso ser falseado, porque eu estou me expondo. Se eu não me exponho, eu não posso ser falseado. Não tem nada a ver com a conscienciologia. Falseabilidade, pois é, falseabilidade o Popper propôs da seguinte forma. Se você tem um enunciado que você consegue conceber o contrário, quer dizer, você consegue pensar o contrário. Então, sim, então por exemplo, eu viro para a pessoa e falo assim, já que você acha que a gente vai morrer e desaparece, é materialista, onde é que tem lógica nesse mundo? Então, para que a gente está aí? Isso é bobagem. Então, vamos acabar com isso. Se eu vou terminar logo, eu vou dar um tiro na minha cabeça e acabar com isso, besteira. O que eu estou fazendo aqui? Vou ter dor de barriga? Ter dor nas costas? Para quê? Vamos acabar com isso. Quer dizer, esse é que é o processo sério. Então não dá para falsear aquilo que é o paradigma consciencial do jeito que ele está montado. É o paradigma conscienciológico. Esse não dá. Não tem jeito. Por mais que a pessoa mexa... A ciência convencional não expõe os seus axiomas à falha. Ele é terrível. Porque se eles fossem bons, eles levariam o princípio da descrença e colocariam na universidade. Eu já tentei colocar, não toparam. Não é um paradoxo isso? Aí eles falaram assim, não, fala com fulano. Não, fala com outro fulano. Não, junta todo mundo. Eu juntei todo mundo, ninguém topou de colocar lá. Sim, porque eles têm medo, né, que vão... Não é isso. Tem medo de democratizar. Ainda mexe no PH Deus, na PH Diva. Status, né, prestígio. Você coloca tudo em suspenso. Não se pode admitir nada, nada de crer nada. A gente tem que saber o que é. Isso aí eles não querem. Professor Valdo. Que é a indústria acadêmica, né? Essa questão aqui na argumentação, como que a gente poderia aplicar na nossa pesquisa? No caso, meu exemplo é a educação dos jovens, é a questão do pensar na biografia dos Cosmos. Fala aí. Pois é, mas explica você está bom aí, você está expondo tudo aí. Hoje já falei umas coisas suas, você pode falar das minhas, né? Não, eu disse... Que aqui coloca assim, né, que é o mais inteligente é sair da autobiografia do mundinho, né, pessoal, mas essa questão de você entrar na pesquisa, né, e pensar na biografia do cosmos, com relação à pesquisa, né? O problema da cosmovisiologia, né, é o seguinte, eu chamo muita atenção aqui, eu acho que é complementar no processo de estudar história, sabe, eu acho que é muito menosprezado o estudo de história, porque a história... ela relativiza muita coisa que a gente considera absoluto. Você vai ver com a criança, por exemplo, né? Você vai trabalhar com a criança, por exemplo, vamos pensar, você tem algum exemplo assim mais de escola para eu trabalhar?
do relacionamento, né, do jovem com a família, com o professor, com a atenção, dispersão, essa questão disciplina na escola. Disciplina, né, como expandir isso aí para a questão da biografia do Cosmo. O problema a indisciplina escolar é um problema que tem várias causas, né? Não é uma coisa que vai ser só com um elemento, né? Agora, quando não há aprendizagem, quer dizer, quando há, seja o que for, quer dizer, há problemas que impedem a aprendizagem do aluno, ele vai se indisciplinar. Geralmente ele vai se indisciplinar. E a inversa costuma ser verdadeira também. Se os alunos estão aprendendo, eles tendem a se disciplinar. Agora, dentro desses dois grupos, há aqueles que não dependem disso, que estão com tantos problemas fora, né? Agora, eu acho assim que isso que o professor Valdo colocou aqui, da cosmobiografologia, muito mais eu acho importante para inspirar o professor em termos do planejamento das aulas dele, né? A coisa mais séria na escola, em primeiro lugar, são os administradores e donos da escola, se ela tem propriedade. Primeiro é isso. Então, primeiro. Segundo, corpo docente, os professores. Terceiro é que vem os alunos. Então, a culpa nunca é dos alunos. O aluno, por exemplo, está lá, estão criando bagunça, estão fazendo isso, a culpa vem da administração, que passa para a docência, que pegou o aluno. E onde Nós fica a nunca família? podemos sair desse processo, desse contexto. E a família? Onde fica aí? A família, ela entra lá e vamos ver por que escolheu de colocar aquele menino naquela escola. É aí que ela pode ser julgada. O mais não. Ela está fazendo o que ela pode. O menino entrou lá para ser educado. Escola existe um negócio chamado educação. Não tem escola que não seja para educar. Vocês têm alguma dessa? Eu não conheço. Escola foi feita para isso. Então, veja, o menino entrou lá, o pai fez muito bem de colocar. Ele escolheu aquela escola. Ele está confiando nela. Então, o erro é da escola, em primeiro lugar. Primeiro, dos donos e da administração da escola. Segundo, corpo docente. Depois é que vem o corpo discente dos alunos. Isso aí é básico. Então, por exemplo, eu falo lá no dicionário o seguinte, que é uma vergonha hoje esse Ministério da Deseducação que está aí, que hoje, por exemplo, a nossa educação não tem mais nem nota de comportamento. A disciplina de comportamento não tem mais na escola, em nenhum nível. Então, o que é que fala? Os alunos estão mandando os professores, o professor pede a demissão dele, porque não aguenta mais que os alunos. Não tem mais autoridade o professor. Ganha pouco, não tem autoridade, não tem nada. O Datena está falando isso lá todo dia. Entende? Eu já escrevi sobre essas coisas. Eu chamo atualmente o Ministério da Educação do Brasil de Ministério de Deseducação. Eles não estão mais reprovando ninguém. Não há mais a disciplina de comportamento. Por exemplo, comportamento nota 10. Não, você não está com bom comportamento. A nota 7. Antigamente havia isso. Minha escola tinha isso tudo. Muita gente aqui deve ter passado por isso. Por que tiraram? Porque eles querem pegar dinheiro. Tudo hoje é indústria da educação. Então o povo quer dinheiro. Todo mundo passa. Não interessa a nota, não interessa se pegar sabe, dinheiro de fora, não interessa nada. Agora o que acontece? Está aí uma loucura. Os meninos não sabem interpretar uma frase, não é dom de tabuada, uma vergonha perante a matemática, perante os outros países. É verdade ou não é? Não tem aí todas as estatísticas sobre isso? Isso é internacional. Quando é que eles vão melhorar isso? Outra coisa, vem o presidente da República, que é presidente da República, que fala que ele tem azia, que ele não lê, que dá azia nele. Quer dizer, o cara é analfabeto. Uma opção de coisa, mas fala muito, convence todo mundo. Ele até que fez muita coisa para ajudar esse povo, mas a cabeça é curta. Mas existe a questão da educação básica, né? Que ele traz, aquela dos valores que ele traz da família, que foi isso deixado ajuda, de lado, né? Aqui, isso ajuda em parte, porque a primeira escola é o lar, é a escola doméstica. É essa que mas, pega. minha filha, não resolve. O lar não dá pós-graduação para ninguém, de doutorado. Tem que ter uma escola, não tem jeito. Tem que ter equipe, tem que ter preceptor, tem que ter professor. Então precisa de melhorar mesmo o problema de acabar com a indústria da educação. E fazer, de fato, a educação. Tira a indústria.
e deixa só a educação. O Brasil está no buraco. Olha esse livro que escreveram aí, a dona lá defendendo, e um monte de professor defendendo, inclusive da Universidade de Brasília, escreve todo dia, defendendo que a questão nós vai. Estão defendendo isso. Isso aí é português correto, nós vai. Quer dizer, se não tem um limite para a gente entender nem o idioma que nós estamos mexendo, aonde nós vamos? Então a gente não deve considerar tanto a família. Tem que partir mesmo para trabalhar na escola. O problema é arranjar uma escola onde não tenha tanto a indústria da educação. Esse aqui é o negócio. Nós aqui temos um. Sim, a escola pública, estão fazendo a força danada. Tem uma aí. Como é que chama a escola boa nossa que nós temos aqui? Nós temos uma aqui. Como é que chama? A escola pública, ela não tem isso. Ela é a questão... A escola pública é diretamente o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, o PT que manda. Os caras que entram lá que estão fazendo isso. Fizeram, por exemplo, a cartilha do politicamente correto. É uma vergonha para nós brasileiros ter aquilo saído de Brasília. Assim tem um monte de coisa. A situação é essa do Brasil. Então, o problema é se ver para onde vai isso. São os gestores das escolas. Eles querem só dinheiro, a maioria. Aqui mesmo tem escola em Foz que é assim. Só pensa em dinheiro. Um monte de gente vai lá para licionar, chega lá, vê como é que é, cai fora. Por quê? Os alunos que estão mandando a escola. Os alunos chegam lá e falam para o dono, para a dona, ó, nós queremos isso, acabou, os professores, e outra coisa, já fizeram reunião e falam para os professores, olha aqui, ó, aqui quem manda é o processo de administração com os alunos, o professor não manda nada aqui. Já falaram isso, aprenderam, os caras vieram me falar isso. Eu vi acho assédio moral isso, professor. Eles foram embora. Isso é assédio moral. Eu vi uma entrevista essa semana com um professor da USP falando que fez uma pesquisa lá com as escolas públicas de São Paulo, e que aquelas que tinham melhores resultados são aquelas que tinham os gestores, os diretores melhores. Confirma isso que o professor Walter está falando. Gente, então, se o gestor da escola, mesmo na escola pública, for um gestor bom, os professores vão andar bem. Descobriram um cemitério clandestino no campus de uma universidade em São Paulo. O cemitério tem dezenas de cadáveres de gente de tudo quanto é jeito, principalmente de criança. Quem é que enterrou aquilo? De onde veio? Por quê? E eles estão achando que o campus todo está cheio, é um cadáver, cemitério de cadáver. É de desova de cadáver. Isso é a Universidade do Brasil. Isso é em São Paulo. Parece que essa universidade fica até bem perto do centro da cidade. Como é que é possível isso? Você chegou a ver essa notícia? Vocês que são de lá, vocês é que entendem. Professor. Vocês é que entendem isso. Como é que fizeram uma universidade dessa com tanto cadáver no campus? Eu não entendi isso. Professor, essa universidade, aqui no ar, ela é bem antiga em São Paulo e o ano passado ela foi descredenciada pelo MEC. Pois é. Então ela está em processo de encerramento dos cursos, de fechamento. Mas, naquela época, parece que eles não tinham essa notícia, que saiu agora, né? Então, eles estão encerrando agora, vocês toda a vejam bem a atividade. indústria da educação dessa universidade, hein? O que é que não fizeram, hein? Gente, o Datena mostrou lá a situação, um monte de coisa, dezenas de cadáveres, tudo lá de baixo. No campus, eu nunca pensei numa coisa dessa, fazer desova de cadáver em campus de universidade. O povo não tem mais nada, não há mais novidade, tudo é possível acontecer. Escuta, eu espero mais uns 500 verbetes da sua parte para você vir aqui debater as coisas que o povo gosta, né? Vale a pena. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 97 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Delmara, primeira Jornada Internacional de Consciência e Metrologia, Watson, Viagem Retrocognitiva IAC 2012, Marta Web Conference Apex, Adriana e Rafael Tares Jurídica, Lorela, 8ª semana da Invexis. Boa tarde, pessoal. Viemos convidar você para participar da primeira jornada
Internacional de Conscienciometrologia, que vai acontecer de 6 a 8 de julho em Foz do Iguaçu. Lembramos a importância da conscienciometria para todos os intermissivistas. Experimente. O Mater Pensene da jornada visa expansão e desdramatização de trafores, trafares e trafais, capaz de levar à autoaceitação e à harmonização intraconsciencial. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Fone 45 35 25 2652. Participe, estamos aguardando você. Olá a todos. Olá a todos, boa tarde. Estou aqui em nome da IAC para convidá-los, a todos os presentes aqui no Tertuliários que estão assistindo em suas residências, para a viagem IAC 2012. Esse ano nós faremos um túnel do tempo, ou seja, primeiramente uma parte retrocognitiva e depois uma parte pré-cognitiva. Retrocognitiva será estudado e visitado 4 países, Itália, França e Portugal, onde pesquisaremos retrocognições, reurbanizações. Você será e está sendo convidado para isso, para ser um agente catalisador de todas essas experiências. Temos ainda junto a Finlândia, que é um olhar sobre o futuro da Conscienciologia. Anote na sua agenda, portanto, e programe-se de 14 de outubro a 4 de novembro, a viagem retrocognitiva e pré-cognitiva da IAC em 2012. Para maiores informações, por favor, envie e-mail para brasil@iacworld.org. Repetindo, brasil@iacworld.org. Contamos com você nessa viagem que equivale a uma biblioteca lida. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para a conferência online, que terá início agora, 15h30, indo até às 17 horas. O tema da conferência é Conscienciometria e ProEx, e será proferida pelo professor Albert Alves, que está aí, já está presente. Ele vai falar sobre a autoconscienciometrologia, vai falar sobre Recim e ProEx, assunto que interessa a todos, e também sobre conscienciometria e senso de orientação proexológica. Então, essa conferência, como as demais, é imperdível e você pode acessá-la pelo site www.apexinternacional.org. Repetindo o site www.apexinternacional.org, das 15h30 às 17 horas. Obrigada e até logo. Olá a todos, gostaria de convidá-los para a palestra do projeto Tare Jurídica. Amanhã nós teremos a palestra com a professora Glória Matuszewski sobre direito de família. Ela vai falar também sobre união estável, as consequências jurídicas, consequências da ProEx, uma série de relações que ela vai fazer. Amanhã às 3 horas da tarde, na sala 2 do CAEC, aqui sala do EAD, e vai ser de 3 às 5 horas, tá? Vai ser transmitido online. O Rafael vai passar o site. Isso, vai ser transmitido online às 3 horas pelo site paradireitologia.blogspot.com.br. Obrigado. Olá a todos, nós estamos aqui para divulgar a 8ª semana da INVEX, um evento que será bem marcante para a própria Conscienciologia e é um evento especialmente preparado para a pessoa que quer trabalhar com a sua aceleração evolutiva. Então, historicamente, nós vemos que a semana da INVEX traz grandes resultados e frutos para os pesquisadores da Conscienciologia. Então, nós estamos aqui para ressaltar o convite a todas as pessoas interessadas para acessar toda a programação. A 8ª semana da INVEX, ela vai acontecer do dia 15 ao dia 22 de julho. E para maiores informações, podem contatar o campus CAEC através do telefone 3525-2652 ou o campus da Invexologia com o telefone 3525-0913.
O verbete da manhã é Tritrafalismo Antievolutivo, especialidade Trafalologia, autora professora Mabel Teles. Obrigada, boa tarde a todos.